Ó, pergunta do Telegram. Como foi dublar a atriz Kristen Cloak no filme Premonição no ano 2000? Gente, Como foi tem gravar aquela história. cena do avião caindo com todo mundo junto? Ainda lembra a cena, olha aí, que beleza. Quem é que perguntou isso? Foi, pergunta no Telegram, eu não tenho o nome aqui. Vou ver se eu consigo, se tiver o nome aqui a gente vai falar. É porque a pessoa acertou, porque foi um momento muito especial para mim. Nessa época, na Herbert, né, nós gravávamos juntos. Você pegou essa parte também. Claro. Né? A gente gravava Ótima um do escola. lado do outro. Quando era muita gente, era aquilo assim, dublador Dividir. não tem bunda. E o fone, lembra do fone? Todo mundo respeitava. Quando você fala uma fala, toma o fone. Nossa, tanto é que esse ouvido não escuta tão bem, a Ellen, não escuta tão bem quanto esse, porque a gente só ficava com eu sou destra, né? Então era um fone só, não tinha fone de cabeça. Segurava então era aqui, isso aqui e você ficava, né? Tinha era isso, em pé, não tinha sentado. Hoje em dia você dubla sentado, né? Que eu acho ótimo. Mas na época era isso. E a cena do avião, que foi porque no início, logo no início, não estou dando spoiler para quem ainda não viu. Aliás, quem não viu, gente, o filme tem anos, já era para ter visto. Exatamente, então o spoiler tá tudo já bem. tá passado. Aí era todo mundo, todas as pessoas que estavam. E isso era na premonição dele, né? Dentro do avião. Na premonição, de repente, o avião começava aquela coisa, o avião pegava fogo e era todo mundo gritando e, de repente, ela tenta segurar alguém, a pessoa vai embora e chora e aquilo tudo. E aí, inclusive, o Sérgio fazia um dos meninos. Né? O Sérgio era novo naquela época, era adolescente, ele fazia um dos meninos, eu acho que era Felipe Grinan, Sérgio, tinha a Carla Pompilho, fazia uma das meninas, e tinha outra, e eu fazia a professora, né? E éramos todos ali na bancada, né? E aí começou, e a gente reagindo ao que a gente estava vendo. Todo mundo com fone, e aí, não. E aí começa todo mundo gritar. Quando a cena acabou, eu entrei em choro e eu não conseguia parar de chorar. Porque eu vivi realmente aquilo ali, naquele momento. A agonia dela de querer resgatar a pessoa que ela estava estendendo a mão, que no final morria todo mundo, né, na premonição do cara, mas ela estendendo a mão e a pessoa indo embora e sendo sugada para fora e aquele negócio de todo mundo gritando e não sei o que. Quando acabou eu e aí comecei a chorar. Eu acho que era o da Mata que estava dirigindo, não me lembro, e aí o Sérgio olhou para mim, me abraçou, calma mãe, tá tudo bem. E eu, peraí, e eu não conseguia parar de chorar. Porque foi tão impactante aquela cena, foi tão impactante que eu tive que sair, beber água e tal, para poder respirar e voltar e fazer o resto do filme. Caramba. Teve algumas cenas assim. Tem uma cena do Chicago Hope, que eu fazia Christine Latte, eu acho, que era eu e Guilherme Briggs. Ele fazia o Mandy Patinkin, e eram 2 cirurgiões, e eles estavam numa cena no hospital onde um amigo deles, que era do hospital, que era quem resolvia a parte de contratos dentro do hospital, tinha um infarto. E eles precisavam salvar. E chegou num ponto em que o Mandy Patinkin pega o coração na mão e começa a bombear. Caraca. E ele chorando, e os dois chorando, sabendo que o amigo está morrendo, e os 2 cirurgiões não conseguem salvar. Ou era um infarto, ou era alguma coisa assim, não me lembro o que era, né? E assim, e eu e o Guilherme Briggs, quando a cena acabou, éramos nós 2 chorando, o Guilherme foi caindo da bancada, sentou no chão e abriu o berreiro. E eu me abracei nele e ficamos nós 2 agarrados chorando, sabe? Então, assim, tem isso. Quando é uma cena muito forte, você precisa de um tempo para você se recompor, entendeu? Você precisa de um tempo. Você se envolve. Tem que ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, não vale a pena. Né? E o dela, nesse momento, foi uma coisa que me impactou bastante. Essas cenas de emoção precisam. Eu tive uma que aconteceu comigo também, agora você falando que eu lembrei, do Good Doctor, o Park,
que é um dos médicos lá, e teve um episódio que teve um terremoto, eles estavam na inauguração de um restaurante lá, e aí caiu uma viga e prendeu nessa região aqui um garoto, um jovem. Nossa. Ficou preso lá. E quando eles quando os médicos chegaram lá e tal, começaram a examinar e perceberam que se tirasse aquela viga, ele morreria porque não tinha como. Pegou exatamente aqui a femoral e ia tirar e pronto, já era. E o garoto, aí eles começaram a sedar ele, para ele aguentar a dor, ele ficou falando ainda e naquela esperança de sobreviver e tal, E aí esse personagem meu fica ali do lado dele, porque ele tem uma história com o próprio filho também. Nossa. E aí ele começa a conversar com ele e tal. E aí ele fica tentando falar com as médicas. Será que a gente não pode tentar cortá-la por baixo, pela andar de baixo e tal, não sei o quê? Aí as médicas falam, você sabe que não vai ter jeito. E aí ele começa a ficar do lado daquele garoto ali muito tempo, tentando conversar com ele. E o pai dele estava num voo de avião vindo pro lugar. Ele não podia, e ele falava, poxa, eu só queria falar pro meu pai e tal, que aconteceu uma tragédia há muito tempo atrás, que ele foi acusado de ter sido culpado por matar a mãe dele. Por causa de uma coisa de um remédio que tinha dado, enfim, uma coisa lá. E aí ele queria muito que o pai dele entendesse que ele não foi culpado. Ele queria muito que o pai dele chegasse para falar sobre isso. E o pai dele não chegava. Não chegava. E eles foram sedando, até que ele começou num delírio. E aí ele olhou pro Park, o médico, achando que era o pai dele. o pai dele. Nossa. E aí teve toda uma cena, ele fingindo que era o pai e ouvindo, falando, filho, eu sempre soube disso, você nunca teve culpa. Que na realidade ele estava falando pro filho dele. Nossa, cara, isso é fogo. Nossa, com dublê essa eu lembro assim, chega a me dar um negócio. Tem cenas assim. que são fortes mesmo. É isso mesmo. É impressionante, esse trabalho nosso tem isso, né? De maravilhoso, é bom mergulhar de cabeça. É bom demais.